E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Está no ar mais um podcast do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes, tenho 52 anos, paulistana, mãe, produtora de conteúdo, colunista do Portal do Andreoli, modelo de 37 anos e apresentadora deste podcast que foi feito, criado e produzido para você, mulher do Brasil e do mundo. E aqui ao meu lado, essa tão querida e tão especial mulher, amiga e atriz Beth Correia. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, a mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou a Beth Correia, sou atriz, produtora de teatro, locutora. E hoje nós estamos nessa bancada, mas não estamos sozinhas, não é, Roberta? Ah, não mesmo. Aqui com a gente é uma mulher muito especial, com uma história de vida riquíssima, repleta de desafios, superações. E você não pode perder. Está com a gente Paola Mantegazza, uma italiana de coração brasileiríssimo, que vai nos contar sua história a partir de agora. Vem com a gente. Paola, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que as mulheres todas do Brasil e do mundo vão se emocionar e se inspirar com a tua história. Estou me sentindo a Mulher Maravilha. Essa é a ideia. E que todas elas ali se sintam também Mulher Maravilha. Paola, eu também gostaria muito de agradecer a tua presença e a tua disponibilidade de dividir com a gente a tua história. E para começar esse bate-papo, a gente sabe que você nasceu na Itália, veio para o Brasil aos 16 anos com a sua família. Conta pra gente e para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, como é que foi essa transição cultural, essa transição de país? Como é que foi tudo isso para você aos 16 anos de idade? Eu saí da Itália bem nova, antes dos 16. Ah, antes? E acabei morando em vários países, várias culturas, né? Várias formas de viver, mas sempre dentro do luxo, de uma vida confortável, porque meu pai era um grande empresário e aqui no Brasil encontrou muitas oportunidades de trabalho. Mas a realidade aqui era muito diferente da minha, da nossa, do que vivíamos em casa. Então, eu vivia o luxo em casa e depois saía na rua e eu entendia que as pessoas não tinham essa sorte que eu tinha de viver aquele luxo no dia a dia. E aí começou um choque de realidades, de uma conscientização de um monte de coisas. E eu, como rebelde, né, questionava cada vez mais, né? E, é claro, eu tive muitas, na verdade, muitas questões, muitos questionamentos de não querer aceitar, apesar da sorte que eu tinha de viver numa família, né, com muito dinheiro, muito conforto, mas eu vivia fora de casa uma outra realidade. Então, isso dentro de mim, como uma pessoa rebelde, né, como uma adolescente que questionava tudo e todos, eu acabei entrando em conflito com muitas coisas e muitas pessoas. Né? Um desconforto dentro de você. Você chegou a romper com a tua família? Vocês vieram para São Paulo, é isso? Nós viemos para São Paulo. Eu fui estudar na escola americana, no Graded, onde estão todos os filhos, né, dos famosos e dos onde ricos. Eu dançava balé, gente. Olha só, gente, não sabia. Eu me apresentava no Graded todo ano. No Graded. E Chique. aí eu fui, né, estudar lá. E claro que saindo do Graded, indo para casa, eu, né, questionava tudo isso. Tinha muitos conflitos com a minha mãe, principalmente, né? E meu pai trabalhava muito, mas eu sempre fui a rebelde e acabava, né, entre casa e escola, achando outras coisas para fazer, outras atividades que me aliviavam um pouco essa, né? E no meio dessa confusão toda, acabei, depois de alguns anos, rompendo com a minha família. E eu tentei, na verdade, eu dizia para meus irmãos que eu ia virar gente, que eu ia... E esse rompimento aconteceu em que momento? Com que idade você tinha? Olha, aconteceu logo depois que eu terminei o high school, que seria o colegial. Eu, obviamente, namorava bastante. Linda desse jeito, né, gente? Oi! Acabei namorando pessoas que não eram tão ricas e tão, né, não tinham uma vida como a minha. E isso acabou, né, trazendo muitos conflitos e diferenças entre meus pais e eu, até o rompimento, onde eu resolvi ir morar com um desses meus namorados
Quer dizer, não ao mesmo tempo, Conta tá? essa Vamos história deixar pra claro gente. que eu não namorava tudo ao mesmo tempo. Isso o quê? Uns 16, 17, 18? Acho que uns 17, por aí. Você já estava no Brasil? Eu já estava no Brasil, já terminava o colegial e namorava uma pessoa muito simples, que era um uruguaio e músico, imagina. A música Cabelos sempre invadindo as nossas vidas. cabelo como o seu, preto, liso, comprido, era tipo tudo Lindo. que meu pai não queria pra mim, né? E fui. E eu fui viver essa grande paixão. aventura, essa paixão com pessoas que eu, na época, entendia como normais. Eu via que nós não éramos normais e ele era uma pessoa normal. Hoje entendo que não era normal, era uma pessoa de outra realidade que é da grande maioria. Sim. Né? Mas todos são normais. Mas naquela época eu fui ter um relacionamento com uma pessoa normal, para entender como era tudo isso, como era viver, né, com uma pessoa normal, uma pessoa que trabalhava, pagava suas contas, ralava. Tinha boletos, Tinha né? boletos, às vezes não Muitos conseguia pagar os boletos. boletos, né? E fui morar com ele. Certo. E foi um relacionamento lindo. Na verdade, foi um relacionamento muito saudável, muito diferente daquilo que eu vivia, porque fomos morar num buraco, né? No centro de São Paulo? No centro de São Paulo, numa kitnet. Eu lembro que não tinha nada, era um quartinho com um banheirinho. Então, naquela pia do banheirinho, eu lavava a minha roupa, eu colocava as malas uma em cima da outra com uma toalhinha em cima para fazer a mesa. E também compramos um guarda-roupa que eu coloquei no meio desse quartinho, que era para dividir a cama do lugar onde eu colocava a mala com a mesa, como mesa. Então, né? Foram alguns anos bem diferentes. Que história. E bem bons. Interessante, sobretudo, né, mulherada que nos vê e nos assiste, ela ter escolhido tocar essa realidade, tocar uma realidade que ela acreditava muito mais para além da realidade que ela vivia. Isso Sim. é muito humano, muito né? forte, muito humano e muito rebelde para aquela época, acho que até hoje seria, mas é claro que meu pai trabalhou a vida toda, ele também saiu de uma realidade que não era né, como a minha, trabalhou muito para conquistar para os filhos uma vida confortável. Sim. E essa filha virou as costas para isso, porque queria entender o que era essa outra realidade. E nesse rompimento, você ficou quanto tempo? Você realmente parou de falar com eles? Olha, eu parei de falar com eles. Eu engravidei desse namorado? Deste namorado com o qual eu fui morar junto. Sim. E eu acabei me separando logo que a minha filha nasceu, porque eu entendia que realmente, né, esta diferença cultural, principalmente, em algum momento ia ser um problema para a minha filha. Problema sério, certo. Então eu entendi que eu não tinha o direito de trazer para minha filha esses problemas que ela teria de ver o pai numa realidade, a mãe na outra. Sim. Então eu entendi que era hora de ir. E ele, uma pessoa incrível, até hoje, assim, eu não tenho o que falar. Ele me ensinou muito a ser gente, né? A ser saudável. E, fruto disso, veio a minha filha Sofia, que é maravilhosa. Linda, e a cara dele linda, a cara dele. E que belíssima, que está na Itália, né? Que mora na Itália hoje já há mais de 10 anos. E ela, obviamente, encontra o pai, vai para o Uruguai, né? Encontra ele está com lá ele. hoje, no Uruguai. Na verdade, ele acabou de voltar para o Brasil. Mas é uma pessoa muito saudável. Hoje ele é casado, tem, né, um relacionamento há muitos anos. Mas ele sempre se mostrou muito decente, muito parceiro, muito compreensivo. Porque eu fui a maluca que trouxe essa pessoa para minha realidade, né? Sensacional. Eu fui a maluca. Transgressora. E ele, né, caiu nessa encrenca e foi muito decente, sabe? Em todos os momentos. E aí você se formou em pedagogia, é isso, Paula? Sim. No meio disso tudo, eu me encontrei grávida, desempregada, afastada dos meus pais. Na kitnet. Na kitnet, sem marido, sem poder pagar o aluguel, digamos. Que por mais barato que fosse na época, eu não tinha dinheiro. Sim. Então, eu saí da filhinha de papai, morando no jardim, sabe? Aquela coisa toda, na casona, para a kitnet e desempregada e grávida. E grávida. Então, eu decidi voltar para o Greater e pedir emprego lá. E dizer, olha, eu quero trabalhar aqui.
agora não como aluna, mas como funcionária. E eles me aceitaram. Eu sempre fui muito boa com crianças, com relacionamento. Eu sempre fui muito sociável. Então, eles entendiam que eu tinha um potencial. E, aliás, no meu último ano de colegial, eu fui convidada para fazer um estágio com os pequenininhos lá da escola. Então, eu trocava fralda. Eu já tinha passado um ano de estágio trabalhando numa classe. Então, eles entenderam que eu tinha um potencial, que eu podia virar uma futura professora do Grader. Sim. Então, acabei indo para lá, pedir guarita lá para eles. E eles pagaram o meu parto, eles pagaram a minha kitnet, eles me deram um salário e eu comecei como assistente de professora na escola onde eu era aluna. E com a tua filha, quando ela, enfim, nasceu, recém-nascida, você continuou trabalhando lá na escola? Continuei, não foi isso? Levava ela comigo na classe. Você fazia pedagogia também? Então, aí eu tinha que fazer pedagogia, porque eles exigiam, Sim. E eu não tinha como pagar a faculdade. Então, eles me disseram, ok, então vamos, como parte do seu contrato, a gente paga a sua faculdade, mas você precisa se comprometer em ficar 10 anos na escola. 10 anos? Uau! Aí eu pensei, 10 anos? 10 Será que eu vou anos? querer isso? É muita coisa. Eu que sou maluquinha. Sim, que vai... Será que eu vou aguentar 10 moldando. anos? Os filhos dos... os filhinhos de papai, será que eu vou aguentar essas criancinhas? Mas aguentei, se não me engano, 13 anos, 14 13? anos. Uau. Acabei amando. Aliás, aquele trabalho me ensinou tudo, porque eu tinha uma chefa bem dura. E ela me dizia, às vezes eu chegava atrasada, porque, tô com cólica, sabe? Aquelas coisas de, Sim. E no emprego não tinha isso. Querida, você tem um salário, você tem uma responsabilidade. Cada vez que eu chegava atrasada, ela me chamava, nunca esqueço, ela chama Paige Geiger. A Paige me ensinou muito. E ela me disse, olha, você tem tudo para dar certo. Você tem um potencial, você é inteligente. Você só precisa um kick in the ass, um chute na bunda de vez em quando. Sensacional. Eu acho que Thank you, Paige. todos nós precisamos de um chutinho na bunda, né? Homens, Thank you, mulheres, Paige. todos. Pois é. Só uma empurradinha, You né? need a kick in the ass. Sim. Now and then. Aqui e ali, para que você entenda que a vida não é como assim. você viveu até hoje. E assim foi. Responsabilidade, né? E assim foi. Foi a minha escola. Maravilhoso. E me diga uma coisa, você teve uma passagem muito interessante num trabalho extra-graded, voluntário em orfanatos. Quero muito que você nos conte essa história. Sim. Na verdade, eu tive duas vivências, chamamos, em orfanatos. Primeiro, nessa época, onde eu obviamente, queria sempre me voluntariar. Como eu dava aula no Grader, eu pensei, por que eu não posso usar isso que o Grader está me ensinando, ou a pedagogia, ou depois o curso de especialização que eu fiz fora? Por que eu não posso usar isso para a realidade brasileira? E contribuir para a realidade Perfeito. brasileira, né? Então, eu era voluntária numa escola da FEBEM, onde eu ia, depois da minha aula do Grader, era lá no Paraisópolis. Então, eu ia e dava aula para os alunos gratuitamente. E, obviamente, preciso contar o primeiro dia de aula. Eu fui toda perua, como sou. Gente, entrando na escola da FEBEM... Eu toda perua assim, essa mulher entrando na escola da maravilhosa, FEBEM, linda. com a minha bolsa Chanel, porque eu tinha, todas as possibilidades de ter tudo isso quando eu morava com os meus pais. Fui. Entrei na aula e tinha um criança, eu não me lembro que fase que era de escolar, mas eu acho que eu tinha crianças de 8 a 16. Todo na mesma classe, porque naquela época... se podia reprovar em escola pública. Tá. Não passava de ano, era reprovado. Hoje acho que Eu passando, participei dessa época. Eu estudei em escola pública e o que eu acho... reprovava, sim. Reprovava, sim. Não como hoje, que vai... Não, na reprovava. minha época eu estudei municipal e estadual e reprovava, sim. Exatamente. Então, eu tinha alunos de todas as idades. Então, eu cheguei achando que eu ia dar aula para criancinhas. E eram criançonas. E bem misturadas, né? Bem misturadas. Crianças, E moravam ali, na comunidade. Então, eu com a minha... bolsa e numa Chanel, situação adversa já, né, gente? Uma escola da FEBEM, quer dizer, já carrega ali consigo um contexto... Eu lembro que era atrás do Pio 12, ali no Morumbi. Enfim, cheguei no primeiro dia, coloquei a minha bolsa,
Comecei a falar, me apresentar. Quando eu fui ver, abri a bolsa e estava completamente vazia. Mentira! Isso já foi No primeiro dia. Um fato de chegada. Assim. Aí, eu com a minha... acho que com o meu instinto. Eu sempre tive um instinto muito bom com crianças rebeldes. Porque eu era uma criança rebelde. Sim, então você então eu entendia. entendia. O que eu fiz? Eu disse, abri a bolsa, olhei, fingi que aquilo não tinha me incomodado. Olhei bem, comecei a dar aula, comecei a conversar e eu disse, olha, eu sou uma perua rica, loira, aliás, não era loira naquela época. Não. Eu sou uma perua rica, vaidosa, fui criada com tudo, tive tudo de bom, que vocês não têm as melhores roupas, isso, aquilo. Mas, galera, eu tô aqui agora e vocês também. Então, se você é pobrezinho, coitadinho, né, e eu sou a rica milionária, as realidades são diferentes. Mas estamos aqui pelo mesmo motivo. Sim. Eu estou aqui porque eu quero. Vocês estão aqui porque não vão querer. Estudar também ninguém quer, assim, né? Mas vocês estão aqui por um motivo. Então, e com a hoje oportunidade juntamos, de mudar as vidas, olhamos ali para frente, eu com a minha realidade linda, vocês com a de vocês despertar horrível. Nele essas consciências. E, ó, vamos andar. Despertar então, neles, aí eu né? olhei assim e vi que tinha um aluno que era o mais velho, era o mais, assim, tinha aquela cara de deboche, poucos sabe? amigos. Ele tava rindo. Aí eu falei, você, ô bonitão. Peguei a minha bolsa vazia e falei, você vai ser o guardião, porque o mais velho é o mais responsável, é o que manda aqui. Então, depois de mim, você, ó, cuida da minha bolsa. Não tinha nada na bolsa, mas eu falei, Sim. aí tem celular, tem dinheiro, tem tudo. Então, você é o responsável. Aí ele me olhou com aquela cara de espanto, como que alguém pela primeira vez vai confiar em mim? Eu sou um malandro aqui da galera, eu que bato nos pequenos. Incrível Não, e que você fez. deu poder a ele, Aí eu né? falei, cara, eu só confio em você. Então, depois de mim, que eu sou a mais velha, é você. Que sacada, Aí ele hein? pegou a minha bolsa vazia e deu aquela incrível. risadinha, achando que eu não tinha visto que a bolsa estava vazia. Ele pegou e ficou com a bolsa, assim, né? Ok. No final da aula, ele me devolveu a bolsa cheia. Ah, não creio. Ou seja... Gente, olha que fantástico. É um voto de confiança. fantástica. É um voto de confiança E que eu dei para ele. Exatamente. E também, além disso, ele deixou de ser invisível, né, gente? Exatamente. Todo mundo sempre apontou o dedo para ele como, o malandro, o ladrão, o isso, o aquilo, o mais velho que repetiu 10 vezes. E eu falei, cara, aqui é a lei do mais velho. Eu mando, depois é você e depois são vocês. Então, você reverteu a situação. Então, eu fiz Exatamente. dele meu aliado, meu parceiro. E trouxe para protagonista daquela Então, eu chegava de sala. manhã e dizia, não me lembro o nome dele, mas fulano, bom dia. Vem cá, meu parceiro. Tó, minha bolsa, meu celular, né? Caramba. E ele passou a se sentir o mais poderoso da classe. E eu conseguia, aos poucos, passar para ele o conteúdo, que era o meu objetivo. Então, eu sempre tive isso. Eu sempre tive talvez esse instinto de, não sei, de entender a dor daquele mais rebelde. Porque eu tinha as minhas dores. Empatia, né, Paola? Sempre. Que é o que a gente pede, reza, né? A no diferença dia a que dia. faz na vida, eu ouvi isso do Léo Freiman, que é um psicólogo, no Instagram dele, e ele fala uma coisa muito bacana que eu tomo pra mim. A gente gosta das pessoas que se importam com a gente. Exatamente. Você Que vai ao enxergam médico, a gente. você vai ao médico, você gosta do médico quando ele olha no teu olho, quando ele se importa com você. Com a tua dor. Quando você Quando importa, ele faz toda a diferença. Quando ele Se te você dá se o importou celular com ele. dele pessoal e diz, olha, minha secretária tá aqui, esse é o número do escritório, mas se você precisar de tá mim. aqui o meu pessoal. Exatamente. Isso E aí, faz a quando a diferença. pessoa te dá esse voto de confiança, você não fica ligando com bobagem. Você tá lá com o telefone dele porque você sabe que ele confiou em te dar aquilo. Exatamente. Esse é o meu médico. o outro, né, Paola? Esse é o meu médico. Você não é se aquele importou que, com ele. Você que se termina importou. o expediente, É, vai e pra foi casa, embora. não vou passar o meu... Exatamente. Ele olha pro Exato. ser humano, ele olha no olho, ele quer saber de você. Você não separa a vida pessoal Exatamente. da profissional. É uma vida Ai. só. E você não Maravilhoso. é só mais um número, né? Exatamente. Você é uma pessoa, né, na qual ele confiou em te dar um número pessoal, porque ele se importa com ele você. se importa Então, com esse você. se importa, eu acho que faz toda Então, a me diferença. perdoem os médicos que não dão os números, mas Me perdoe é o também. que eu sinto, né? Eu tive Pode. um pai, eu sou meio suspeita para falar, porque eu tive um pai que a vida inteira foi médico e de uma ética, de
de um respeito humano, assim, que eu aprendi isso sobre a medicina, né? Então, sou meio suspeita. Mas vamos dar sequência... Não vamos falar mal dos médicos. Não, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Né? Aí você estava lá nessa escola da FEBEM, muito bem, já com essa gana de transformar, e você foi transformando isso já desde o primeiro dia de uma maneira muito orgânica, né? Muito natural, porque você tem isso em você. Tem. Você motiva, você inspira. E aí, como é que entra a história dos orfanatos, Paola? A história dos orfanatos... guarda das crianças, né? Sim. Sim. Os orfanatos vieram depois, quando eu fui chamada, eu morava em Alphaville, e uma moradora de Alphaville me ligou e me disse, olha, você é moradora nova aqui e tal, e eu gostaria de te convidar para conhecer o orfanato onde eu sou do conselho, porque estamos precisando de ajuda. Aí eu disse, tá, ok. Quando? Me encontra, então você pode ir quando? Eu falei, quando você quiser. Então amanhã, às 7 horas da manhã, na banca de jornal aqui na saída de Alphaville, te encontro lá. Meu nome não me lembro o nome e tal, e a gente tô no carro assim, assado. Aí eu cheguei lá no dia seguinte, a conheci, uma pessoa muito doce, muito meiga, e me levou para esse orfanato. Eu entrei, e era lá no Baronesa, em Osasco. Um bairro muito simples, né? Perigoso. O lugar era horrível. Eu entrei, assim, as crianças vieram em cima de mim, sabe? Com uma não sei, me deu muita pena. Eu porque sei o que você está falando. Uma fome. Eles pegavam em mim, me Eu passei mexiam por em isso, mim. eu passei por isso, Paola. Eu fui uma vez com um amigo americano que veio para cá, ele queria fazer um documentário sobre as crianças brasileiras, chamava-se Descalços, crianças descalças. Uhum. E eu levei ele a um orfanato, eu lembro disso, e ele ficou completamente surpreso, e eu também, porque eu nunca tinha sentido isso, exatamente o que você acabou de falar. Eu entrei no orfanato. É uma sede, um desespero deles. As crianças vieram passar a mão no meu cabelo, passar me abraçar. A mão. Gente, eu queria abraçar todos eles, mas não era pedindo carinho. Eles estavam desesperados por ver um novo ser humano, talvez até acreditando que aquela nova pessoa pudesse fazer alguma diferença na vida deles. Talvez, um Salvador, né, será Paola? que é você? Sim. E aí o banheiro era sujo, o lugar era sujo, as crianças... As condições precárias. Eu pensei, ou mudo tudo, ou não peçam minha ajuda, porque é uma realidade que é muito difícil para mudar. Difícil. Só que, vocês já me conhecem um pouco, eu não consegui não fazer a diferença na vida dessas crianças. E eu entrei, aí eu senti Quantas crianças eram, Paola? 60, mais ou menos? 60, 70. E entre que idade? Nossa. Igual da FEBEM, de nenê. De benenê até 18, que é a idade máxima, né? 18, 19, se até uma esticadinha, 1 ano, até 19. Aí, eu não quis dar dinheiro, eu não quis nada, mas fui para casa revoltada. Eu fui para casa com uma tristeza, assim, e me sobe um calor, uma coisa, uma agressividade quando eu vejo uma realidade assim, que eu tenho vontade de morder todo mundo. Então, é a coisa do inconformismo. Isso. Exatamente. Como é que pode um ser humano viver uma aí eu situação fiquei como essa? alucinada. O que eu fiz? Essa eu tenho que contar. Por favor. E eu fui pro Fórum de Osasco. Gente, ela é muito italiana, então ela vai batendo na mesa com os anéis e tá tudo certo, os ruídos, ok? Pode fazer barulho? Todos nós temos um queijo italiano. Maravilhoso. Aí eu fui pro Fórum de Osasco. Ok. Entrei e falei, eu gostaria de falar com o juiz. O juiz fica ali, na vara da infância, ali atrás. Fui até o finalzinho. Aí tem o escritóriozinho ali, e depois com as secretárias, as pessoas, a equipe lá do juiz, depois tem uma escadinha, a sala do juiz em cima, 2 salas. Aí a moça me disse, a dona Yara, muito querida, falou, bom dia, eu gostaria de falar com o juiz da infância. Olha, você pode tentar, mas ele tem uma agenda, assim, não é que você chega aqui e já vai falar com o juiz. Sim. Mas se você quiser, a sala dele é aqui em cima. Ok. Aí eu subo, e a sala do juiz é uma porta com um vidro e uma janelinha. Aí eu sento do lado de fora e fico. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e fico lá. Aí eu pensei, em algum momento esse homem vai sair, vai me ver. Ele vai abrir essa porta. Mas como a mesa do juiz é um pouco mais alta,
ele fazia assim de vez em quando e via que eu estava lá fora. Então, eu percebi que existe uma troca de olhares. Ele entendeu que tinha alguém lá esperando. Aí, no final, ele levanta, apaga a luz da sala e sai. Aí eu falei, não acredito. Eu tô aqui há horas. Você me viu. Excelência, o senhor vai me ver. Né? Meritíssimo. Não sei como é que fala. Ele Queridíssimo. Excelência, Eu falava meritíssimo. queridíssimo. Ele passou por você, não? Excelência. Ele abriu a porta, mas ele é muito esperto. Hoje ele é meu amigo querido, mas ele queria entender até onde estava a minha vontade de estar lá. Claro, o seu comprometimento, né? Se eu esperasse 15 minutos e fosse embora bufando, ele ia entender que eu só era mais uma pessoa lá querendo, né? Querendo Aí eu algum entro. holofote, né? E não, de fato, fazer uma diferença. Aí ele me recebe na sala dele, muito sorridente, e me diz, pois não, como posso lhe ajudar? Eu falei, olha, eu fui conhecer um abrigo, eu estou inconformada, aquele negócio horroroso, e não sei o quê. E ele riu e falou, sim, esta é a realidade. Ah. Falei, como assim? Você Simples é um juiz, assim. Você é o responsável, você é um funcionário público. Ele disse, ok, eu faço o meu trabalho, muito bem. Como muito bem, sabe? Aí ele me diz, aí eu comecei a questionar, fiquei nervosa, né? Junto, também fervo dessa maneira aí. Aí ele olha pra mim e fala, bom, você deve ter algo muito importante para me dizer por causa do seu atrevimento, né? Deve ser algo... Eu falei, não, atrevimento não, peraí. Eu quero ajudar essas crianças. Elas têm que ter casa, têm que ter cama, lençol branquinho, tem que ter comida, tem que ter... Ele... tá bom, tipo, viu? Tá bom, a querida. maluca da vez, chegando aqui chegou rica. mais Aí ele falou, mais uma perua loira de Alphaville querendo contar para as amigas que trabalham no abrigo. Aí aquilo me deu um nervoso. Falei, tá, o que você quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Esse pré-julgamento é tão complicado, né? Mas Pois ele é muito inteligente. É. Ele me desafiou. Eu o desafiava nas palavras, mas ele me desafiou de uma forma muito mais inteligente, porque eu sempre fui saudável, impulsiva. não é? Isso às vezes não funciona. Ele, de uma forma muito inteligente, me disse, tá bom, você quer mudar a realidade? Arrume uma casa, arrume 60 camas, com os lençóizinhos bonitinhos, os pijaminhas, a cozinheira, comida, tudo que você imagina que eles deveriam ter. E depois volte aqui. Primeiro você arranja, depois você volta lá. Claro, porque ele disse, o governo só pode dar, na época eles davam, sei lá, 10 reais por criança por mês. 10 reais por Não mês? comprava nem o leite. Não, Caramba, gente, 10 reais. Então, o juiz tem a sua limitação. Sim. Claro. O dinheiro do governo não está no bolso dele. Então, ele me disse, querida, essa é a realidade. Quer fazer a diferença? Faça a casinha. Aí eu... Ele falei, trocou ok. e ela foi lá e... Falei, ok. Então, o que eu fiz? Comprei um terreno, coloquei as casas, as caminhas, os lençóizinhos, contratei cozinheira, a horta, numa chácara maravilhosa ali no Rodoanel, indo para Cotia. Voltei para o juiz, alguns meses depois. Ok, eu já arrumei tudo. Ele me olhou. Ele não deve ter acreditado, Não, gente. né? Vossa Excelência... É uma história inacreditável. Ele deu uma passado risadinha Aham. e ele falou, ok, então muito bem. Que mulher é essa, Vamos né? trabalhar. Ele pensou, que maluca é essa, né? Essa não quer só contar para as amigas. Exatamente. Não é? Ele Porque percebeu eu que a fiquei conversa ofendido. era... Eu falei, peraí, ele acha que eu sou uma perua rica e inútil, né? Como muitas que eu conheço. Peraí. Aí que começou a história dos abrigos. Aí eu tive a responsabilidade de ter essas crianças, levei para a chácara e assim começou todo um trabalho. E muitas dessas crianças eram adotadas no meio do caminho, outras não eram adotadas, porque no Brasil, depois dos 4, 5 anos, ninguém quer mais. A lei Essa permite... coisa da idade Exatamente. né? A lei Muito permite cruel. que eles possam ir para uma adoção internacional após os 12 ou 14 anos. E aí eu pensei, tá bom, vamos entrar em contato com alguma agência na Itália ligada, né, para que o fórum daqui e o fórum de lá tenham uma ligação, sim. conversem. E aí muitas dessas crianças foram para a Itália, as mais velhas.
Até hoje eu tenho o meu grupo no WhatsApp com todas essas crianças. Que E toda legal. vez que eu Olha vou que para Itália, eu vou maravilha. saio para almoçar, vou para casa deles, cada um tá num estado, um tá no sul, um tá no norte, eu vou visitar, Muito fiquei amiga dos gratificante, pais. né? Então até hoje eu sou vamos dizer, a madrinha dessas Não, crianças. sem dúvida. Esse processo, você como mantenedora, né, vamos chamar assim, desse orfanato, durou quanto tempo mais ou menos, Paola? Olha, durou mais ou menos uns 10 anos, 10 talvez, né? E você nessa época já estava casada, no primeiro casamento, já Eu tinha tive tido filhos? primeiro casamento, já tinha tido meus 4 filhos e já tinha adotado mais 4 crianças. Ela tem 4 filhos biológicos, minha gente, 4 filhos adotivos. Adotivos. Na verdade, eu nem queria ter filhos adotivos, porque se você trabalha num abrigo, você não Todos pode já são, né? escolher, Sim. porque todos são seus filhos e se Claro. sentem seus filhos. Você não pode escolher esse, não aquele, porque você vai fazer os outros sofrerem. 60? Como Então, é que minhas você faz adoções isso, né? não vieram dos abrigos. Ah, que interessante, conte isso. Não vieram dos abrigos. Só uma perguntinha antes. Quando nesse abrigo, quando algumas crianças eram adotadas, Sim. você abria vaga para outras entrassem ou Na não? verdade, não sou eu, é Não, o fórum, tinha. é o juiz. Mas eles abriam. Então, eu tinha um limite de capacidade 60 do crianças. abrigo. Número de crianças. 60 ou 70, sabe? Depende. Então, se saiu uma ou duas... Aí saíram, olha, foram para adoção tantas e o juiz já te liga e fala, olha, já estou te mandando mais tantas. Tá. Então, assim, como o relacionamento com ele sempre foi muito saudável, porque ele é um ser humano incrível, Dr. Samuel, Ai, que bom, né? Então, Porque são essas pessoas que fazem é, realmente toda a diferença como na ele vida faz a diferença na vida da realidade, na realidade da vida dessas crianças, e ainda faz. Então, era muito saudável esse relacionamento. Saíam tantas, eram tantas. Depois tinham crianças que às vezes nasciam com uma deficiência física ou com uma doença, alguma limitação. Então, eu ficava com essa criança em casa até os 2 anos, mais Como ou menos. família acolhedora. Como família acolhedora. Ah, que Depois que a bacana. criança Isso. estava saudável, aí o juiz me ligava, olha, já tem uma família para essa criança. Aí eu me despedia, ele falava, quanto tempo você precisa? Ah, me dá 15 dias. Porque já me chamava de mamãe, sabe? Recém-nascido, Não, já né? tinha todo um afeto, uma ligação. Meus né? filhos. Gente. Aí a gente sabia que era um trabalho, porque por mais que a gente se apegasse, era um trabalho. Aí a gente entregava a criança no dia marcado pelo juiz para a família, né? Tinha essa transição que durava um dia inteiro, eu ficava no fórum, né? Tinha essa transição e a gente entregava a criança e aí já logo já vinha outra. Todos passaram por você, são seus filhos, não é? Então Mas eu tive como é que- muitos filhos, Sim, além como é das que, mas você me disse aqui para nós que esses 4 filhos adotivos Sim. não Vieram de outros lugares, desse não da orfanato. casa. Não vieram. Como é que eles chegaram na tua vida, então? O primeiro filho adotivo, ele veio ele é filho do meu primeiro marido com a outra mulher. Ele teve outro casamento antes de mim. E a criança morava com ele. Então, eu já considerava como filho, porque você cresce. Sim, você conviveu com essa pessoa. E aquela com essa criança é seu né? filho. Aí você se separa daquele homem e o filho é dele. Aí eu falei, não, peraí, o É filho muito é cruel. meu. Não, Não, isso é é muito meu, cruel. não é meu. Ah, tá bom. Então eu vou arrumar um advogado e eu vou procurar um juiz. Obviamente, não era o meu amigo juiz, que não se pode E você ganhou misturar. a guarda Fui procurar dessa o criança. fórum da minha cidade e o juiz lá me disse, olha, eu adoraria te dar essa criança porque realmente você tem o afeto, né? Você tem a ligação. Só que ele tem uma mãe, eu não posso te dar essa criança. Ah, ok, e se eu trouxer a mãe? Aí podemos conversar. Tá bom. Como eu falei para o juiz a primeira vez, falei para esse, tudo bem. Fui procurar a mãe, hoje somos amigas, até hoje, best friends. Expliquei para ela, olha, essa criança, que é o nosso filho, ele tem um amor por mim, eu tenho por ele. E ele não pode ser diferente dos meus outros filhos. Ele tem que ser um herdeiro como os irmãos. Sim. Senão ele vai crescer, ele vai ser criado como filho e lá na frente não vai ser filho. Sim. E ela concordou comigo. Que e essa foi a lindo. primeira adoção. Então não tem nada a ver com Ai, os abrigos. gente. Nada. Que coração, hein? Nada a ver. E a segunda adoção foram 3 irmãs que moravam no meu prédio e crescemos. Eu e a mãe delas crescemos, né? Os nossos filhos no parquinho juntos. Sabe aquela coisa de vizinha? Você vai descer com as crianças, vai descer com a Sofia, vou descer com a O Luísa. que aconteceu com essa aí, mãe? a minha amiga faleceu. Uau. O pai faleceu poucos meses depois. Elas só tinham um tio,
que era uma pessoa desequilibrada, né? Da qual as meninas tinham muito medo. E aí, eu nunca esqueço, no enterro do pai, elas se agarraram em mim assim, tia, a gente quer ir com você. Três meninas? 3. Qual a idade delas na época? Sabe que eu não me lembro, mas elas tinham mais ou menos 4, 5, 9, 7. 12, sabe? Uau. Alguma coisa assim. E você tinha filhos dessa idade também? Eu tinha. Os teus já? Os meus também, mas eu vi elas nascendo. Elas já eu fui conviviam, visitar elas a já mãe quando conviviam com os nasceram. filhos da Sim. Paola. Já conviviam. E aí eu entrei em pânico, elas agarradas em mim. A gente quer ir com você, tia, a gente quer ir com você. Aí eu falei, tá, espera aí. Tanto que eu era madrinha de batismo da mais nova. Porque ficamos amigas ali no Sim. prédio. Sim, Aí ela não conviviam. tinha irmãs, era filha única, e eu fui a madrinha. E aí, não tive outro jeito. Eu fui para a delegacia com elas, fugi com elas, do velório, fugi daquele tio maluco Gente, que estava lá. sensacional. Parece coisa de filme, Eu fui né? para a delegacia com elas. O delegado, eu disse, delegado, a situação é essa, o que eu faço? Calma, vou ligar para o fórum para ver quem é o juiz de plantão, porque eu também não sei. Me mandou para o juiz entrevistou as crianças, depois me chamou e disse, olha, eu não tenho dúvida que elas vão ser suas filhas. Então, o que eu posso fazer neste momento é te dar a guarda provisória. Provisória. E aí a provisória, depois outra provisória, foi indo até me dar a guarda E definitiva. esse tio tentou tirar elas de você, não? Eu tive que contratar a advogada mais agressiva do Brasil e a mais Caramba! cara também, para manter ele longe de mim. Até hoje, por muitos anos, eu tive que manter ele longe E ele era advogado também, e bem agressivo. Me Me ameaçou. Ixi, tantas Sem confusões. julgamentos, deveria ter um viés assim de vou ficar com essas crianças por qual intenção? Se esse cara já tinha Eu tenho certeza. Ele quesito imaginou que o emocional irmão... complicado. Ele imaginou que o irmão tinha deixado algum dinheiro. É bom, sim, Eu quero as filhas porque eu pego o dinheiro e cuido do dinheiro também. exato. Só que ele não sabia que o irmão dele, falecido, só tinha deixado dívidas. Eles não tinham absolutamente nada. Então, quando, depois de alguns anos, ele entendeu pelo inventário que não tinha dinheiro nenhum, aí ele desistiu das meninas. Que loucura, Mas olha, né, foram gente? anos de pânico, tendo que me proteger Essa desse questão homem de maluco. herança é sempre muito complicada, né? Agora, Paola, você nos contou que você teve um primeiro casamento e a gente sabe que você teve um segundo casamento. Tive. Muito Infelizmente. Esse segundo casamento, quer dizer, infelizmente fez com que você vivesse, que é uma situação que muita mulher que está em casa, que nos assiste, nos ouve, passa diariamente, que é uma relação tóxica, uma relação abusiva, aquela relação que detona a tua autoestima e que você, por mais conhecimento, por mais estudo, por mais... Maturidade, não está ligado a isso, né, gente? A relação tóxica, ela vem e ela visita qualquer mulher, em qualquer situação, de qualquer cor, raça, credo e posição. Qualquer uma de nós, sim. Nos conte, porque eu acho que vai ser tão rico isso, poder compartilhar a tua história, Sim. né? E para que as mulheres de casa percebam que não estão sozinhas. Faço questão de contar a minha história sem medo, sem vergonha, sem nenhuma restrição. Porque o que eu vivi, muitas mulheres vivem. Sim. Só que a vergonha nos leva a ficar lá naquele relacionamento abusivo, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso mental, onde o homem te coloca para baixo, onde ele te faz sentir nada. De todos os jeitos, né? Uhum. Eu, depois do meu primeiro casamento, fiquei muitos anos blindada, não queria namorar, não queria nada. Eu fiquei, achando que eu nunca mais ia casar. Até que apareceu o meu primeiro namorado, que eu não ouvia há 25 anos. Que era italiano ou já Brasileiro, aqui no Brasil? neto de italiano brasileiro. Tá. Logo que eu cheguei no Brasil, foi o primeiro, aquele namoradinho, Sim. assim. Ele já era meio esquisito, fazia coisas muito... Parava, vem da Paulista, se ajoelhava para dizer que me amava. Então, ele já tinha um comportamento fora do Apoteótico. normal. Exagerado. Exagerado. Extremado, Mas né? eu, adolescente, Sim. achava aquilo. Olha uma que coisa, demonstração de olha amor. como ele me ama, ele para, ele ajoelha, ele vai, né? E aí, no fim, eu acabei terminando lá atrás, porque era realmente um comportamento
Meio fora da casinha, né? Meio fora da casinha. Mas ok. Passaram-se muitos anos, ele casou, eu casei, separamos e fui reencontrá-lo. Depois de alguns anos sozinha, com tantos filhos, eu fui reencontrar esse homem. E aí eu abri a guarda, abri mão das minhas defesas, achando que ele era já uma pessoa conhecida. De repente, aquele comportamento estranho era só porque ele era jovem, já passou, né? Já passou. Só que aquele comportamento estranho e doentio tinha se potencializado. Então, daquele comportamento de apaixonado, na verdade, virou um comportamento horrível. Obsessivo, controlador, onde eu me sentia completamente refém de tudo. Eu que era independente, peitava juiz, peitava um, peitava outro. Com essa história toda de vida? Imagina. De repente eu me vi um carneirinho assustado, me Acuada, sentia né, gente? Refém, né? Refém. Eu tinha medo, às vezes, de discordar nas coisas mais básicas. De discordar de uma... Por exemplo, olha, o seu cabelo não tá legal hoje, você está parecendo uma velha. E eu tinha medo de dizer não, porque se eu dissesse não concordo com você, nossa, aí ele vinha com tudo. Aí, então rolava uma violência física Todo também. tipo de violência. Comigo, com os meus filhos. Então, eu tinha tanto medo, ele começava a gritar, mas ele gritava ao ponto de sair uma baba assim branca, que uma espuma branca no canto da boca. Uau. Então, eu tinha tanto medo de contrariá-lo que eu comecei a me fechar. Fiquei com depressão. Narcisista, psicótico, o que mais? Quanto tempo durou essa relação? Durou 7 anos. 7 anos? 7 anos. E ele foi horrorosos. morar com você? Vocês casaram? Ele foi morar com seus filhos? Ele não tinha nada, só tinha um monte de dívidas. Era um cara que não trabalhava, né? Ai, não, porque eu cheguei de Portugal e aí eu tô desempregado. Aquela conversinha que a mulher apaixonada acaba se envolvendo. Eu acolhi, Sim. limpei o nome dele, aquelas coisas todas. Sim. Só que eu entendo que, na verdade, eu fui só um alvo. Como outras mulheres foram, eu fui um alvo para ele conseguir chegar no objetivo principal, que era o dinheiro. Né? Tanto que o relacionamento, os primeiros 2 anos, foi ok. Depois que meu pai ficou doente, né, o empresário ia deixar a herança, Alzheimer, né, ia acabar falecendo. E aí que ele começou a tomar o poder dele sobre mim começou a tomar uma proporção incontrolável. Porque o único objetivo dele era o dinheiro. E eu, na verdade, tinha tanto medo de reagir que eu me fechei e permiti. E eu permiti, hoje eu falo sem vergonha, sem medo. Sim. Porque é engraçado, durante esse divórcio horroroso, né, de criminal, teve a parte criminal, teve tudo isso. Eu fui convidada pela juíza a participar de obrigada, a participar de uma palestra lá no fórum com outras mulheres vítimas desse tipo de agressão. E eu fui na palestra e só tinha mulheres muito humildes, muito simples, surradas, né? E a perua chegou toda linda para a palestra, porque eu falei, claro que eu vou. Quem sabe a minha história pode ajudar alguém. Lógico. Só que eu cheguei lá e eu vi que eu era a única pessoa diferente. E aí eu entendi que as pessoas na minha situação social e financeira jamais iam se expor dessa forma. Jamais iam contar que são burras o suficiente para ficarem caladas e aceitarem esse tipo de abuso. Maravilhosa a tua colocação, porque faz toda a diferença. Como que vou mostrar para a sociedade que eu sou tão burra ao ponto de aceitar isso de um homem? Como disse a Roberta, não tem credo, não tem classe social, não tem nada. O abuso, eu não tenho vergonha de dizer, eu tinha medo de reagir, eu tinha medo até de discordar nas coisas mais insignificantes. Paola, eu acho que aí, a gente olhando com muito amor para essa situação, a gente percebe, a gente sabe, né, como mulheres, que aí não é uma questão de burrice.
né? Claro que não é. Você fica tão minado na tua autoestima, você fica tão refém daquilo. E acho que em alguns momentos você até pensa, não, gente, isso vai melhorar amanhã, isso vai ficar... O meu amor vai curá-lo. Exatamente. Ele é doente, eu sou a saudável. Isso, eu sou a salvação desse cara. O meu amor vai curar este homem. É a nossa família, né? A família Exatamente. que eu construí. Quer dizer, em nome de uma série de coisas que a gente está sobrecarregado ali na autoestima, muitas vezes não querendo olhar com os olhos de eu preciso de ajuda, me tirem daqui, a gente acaba deixando isso acontecer. Eu não chamaria isso de burrice em momento nenhum. Claro, mas hoje é como de se... forma alguma. É como... Eu imaginava que era como as pessoas iriam me olhar se eu falasse. Sim. Poxa, você com tantas então, condições. que a perua, rica, que tem tudo. Bem feito. Então você é meio burrinha também para ser... Então, tudo isso, o que eu imaginava que as pessoas diriam sobre mim, sobre esta situação, o julgamento dos outros, me fazia ficar cada vez mais em casa. Aí eu fiquei mais gorda, eu fiquei sem vaidade. Parou de se cuidar, Quanto né? mais gorda, ele dizia, como você tá gorda, olha como você é isso, olha como você é velha. Mais ele te humilhava, não é? Mais ele humilhava e mais ele tinha o controle sobre mim. E, Paola, quando foi que você despertou? Despertou no sentido de olhar para aquilo. Foram 7 anos de olhar e perceber, não, peraí, tá tudo errado. Olha só. Que momento que te deu esse momento? De virada na relação. Quando ele começou a ter esse poder todo sobre mim, sobre os meus filhos, que chegavam em casa, já iam para os quartos, porque não tinham medo de sair do quarto. Caramba. Ele trouxe para trabalhar uma advogada que trabalhava para que ele conhecia, do prédio onde ele morava. E ele falou, eu preciso de uma advogada, eu vou trazer esta advogada, porque ela vai trabalhar para mim, para cuidar dos meus negócios, ele dizia, como se ele fosse o dono de tudo. Os meus negócios Os dela. meus negócios, Impressionante, que eram gente, meus, ele não os tinha meus um centavo. Sim. Aliás, ele ganhava acho que R$200, trabalhava num Lava Rápido. Mas, enfim. Eram os negócios dele. Eram os negócios dele. Aí ele trouxe essa advogada. Essa advogada, amiga dele, amiga de muito tempo, começou a perceber toda essa realidade. E um dia ela me disse, eu não suporto mais ver isso. Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada, muito maravilhosa. E ele é um monstro e ele está tomando... você vai ficar sem nada. Se você te sugando, continuar... né? Ela falou, estou correndo risco, não só de ser agredida por ele, mas eu estou correndo o risco de você não olhar mais na minha cara. Mas eu preciso te trazer esta realidade. Então, ela me trouxe isso e me disse, se você precisar de força, eu posso ser a sua força. Nossa, ai, que maravilhosa, gente. Não, sério, me arrepiei agora. Ela que coisa se chama linda. Alessandra e ela é minha amiga querida. Paola. Está comigo até hoje, ela é tudo para mim. Que mulher incrível. Meu Deus. Então ela, amiga dele, viu esta realidade por ser uma pessoa muito decente. E ela me disse, se você precisar... Ela disse, eu não vou ficar repetindo isso, porque eu não tenho esse direito, mas eu posso ser a sua força. E esse dia ficou na minha cabeça. Aquilo ficou. E aí, toda vez que ele me humilhava... Você pensava? Eu pensava. Aí, um dia, eu liguei e falei, Ale, eu tô pronta. Ela disse, ok. Então, eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela disse, a primeira coisa que você tem que fazer é revogar a procuração de totais poderes que você passou para ele. Caramba! Né? Deixa comigo, eu vou no cartório, vou pedir pro cara ir na sua casa para você assinar a revogação desse documento. E assim aconteceu. Marcamos 2 dias depois, ele foi lá no cartório. Enquanto isso, o meu ex estava tomando banho. O cara do cartório veio, eu assinei, ele foi embora. Aí eu subi, entrei no banheiro e disse, olha, a partir de hoje eu entendi que eu preciso aprender a cuidar do que é meu. E ele riu. Tava tomando banho e ele deu aquela risada, imagina, tipo... né? Você é tão burra, você é tão burra, como exato. você não vai saber de nada. Sim. Eu disse, então, ele falou, você vai cuidar como se você não sabe fazer nada? Eu falei, não, a primeira coisa que eu fiz foi revogar a procuração. Pra quê? E a reação Esse dele? homem saiu todo molhado do chuveiro, ele veio pra cima de mim, ele me agarrou, ele me segurou assim e falou, você é muito burra, você é burra demais. Você, como é que ele falou? Você vai destruir tudo que eu construí. Que eu construí?
Gente, pensa numa pessoa insana, Hello? psicótica, maluca, doente. Ele tremia, mas ele tremia assim de ódio. Sabe quando você fecha os olhos e pensa sozinha? assim? Tava sozinha no banheiro. Aí eu pensei, Senhor, por favor, salve a minha vida agora, porque eu vou até o fim, eu vou reagir. Me dê essa... Eu juro, eu pedi a Deus que me desse aquela oportunidade que eu estava precisando. E assim foi. Esse homem me chacoalhou e falou... Olha, isso eu nunca vou esquecer. Ele me bateu assim na cabeça e falou, você é burra, mas eu te amo. Aí ele saiu, enfiou em cima do corpo molhado um short, qualquer coisa, desceu... E eu ouvi um barulho de moto. E aí eu liguei pro meu funcionário e falei, Bidu, ele saiu? Ele falou, Dona Paula, ele saiu agora. Saiu que nem um doido, todo molhado. Aí eu pensei, é agora. Aí peguei as crianças e fui embora. Uau. Fui pra delegacia e aí tudo começou. Fiquei 21 dias escondida na casa de uma amiga para que ele não me achasse. Ele viu aquela noite que eu não tinha voltado para casa, ele começou a gritar, mulher minha não dorme fora de casa, ele começou a gritar, ficou louco, os funcionários me ligando, me contando, olha, ele tá assim, porque todos eram contra ele, ele tratava mal todo mundo. Quem trata mal uma pessoa, trata todas. O que ele fez? Ele foi para o aeroporto, comprou uma passagem, foi embora para a Itália e entrou no nosso apartamento, pensando, vou dar um tempo aí para ela se acalmar, para essa louca se acalmar, depois eu volto. É muito louco essa história do... você é burra, mas eu te amo. Você é burra, mas eu te amo. Eu nunca vou esquecer isso. Amo. Você é burra, mas eu te amo. Gente, você está destruindo tudo que eu construí, mas eu te amo. Era eu muito, te amo. muito Acaba louco. tudo com eu te amo. É isso. Exatamente. E é assim que muitos tentam pedir perdão com a mulher machucada, com a mulher ferida, em todos os aspectos. Isso mesmo. O eu te amo, né? O eu te amo, você é tudo pra mim, não me deixa sozinho. Porque não aí me entra abandona. A vítima, não me abandona. Tudo que eu tenho na minha vida é você. Exatamente. E a gente apaixonada, aí passa dois dias achando que, tá vendo? O meu amor já tá curando um pouquinho ele. Isso. E aí a coisa vai, e eu não posso fazer isso com ele, Exatamente. Só que ele percebeu que foi pra valer, anormal, ele não. Aí você vai indo. As mulheres se sentem culpadas até a gente se sente por culpada. reagir dessa maneira. Exatamente. E aí começou tudo. Eu fiquei na casa dessa amiga, ele foi para a Itália achando que eu ia me acalmar, só que eu imediatamente entrei com um pedido de proteção judicial pela Lei Maria da Penha. Eu tinha o afastamento judicial, como é que chama? A medida protetiva, que eu tenho até hoje. Depois de 6 anos, ainda tenho a medida protetiva, porque ele ainda é uma pessoa perigosa, ele sempre vai ser psicótico ou psicopata. Sempre, claro. Sempre vai ser. Então, eu tenho até hoje a medida protetiva. A prisão dele já foi decretada em outros países, ou seja, mas tudo começou com ele lá, foi muito fácil. Quando ele entendeu que tudo estava acontecendo, quando ele um dia foi usar o cartão de crédito, porque ele tinha todos os cartões em comum, como eu, como se diz, titular. Sim, ele como co-titular. Exatamente. Ele foi usar o cartão bloqueado, foi usar outro bloqueado, foi tentar a conta bloqueada. Aí ele ficou louco. Aí ele ligou pro cara do banco e falou, minha conta está bloqueada, meus cartões. Ele falou, claro, é porque existe um bloqueio judicial e um divórcio em andamento. Esse cara ficou louco. Só que ele não tinha um centavo para comprar passagem para voltar, para me matar. Ele não tinha cartão, ele só tinha lá. Aliás, ele continua, depois de 6 anos, no meu apartamento na Itália, que graças a Deus, logo, logo, ele vai perder também. Ele só tinha toda a doença mental, ele só tinha, exatamente. E o sentimento daquilo e esse naquele momento. casamento, só para a gente entender de uma maneira jurídica, você casou com ele no civil? Eu casei. Tinha alguma partilha de bens? Eu casei com comunhão, com separação total de bens. Depois que meu pai estava quase no fim da vida, que eu recebi a herança, ele me convenceu, olha só como eu estava doente, a mudar para comunhão total de bens. Total. Comunhão total. Comunhão total. Porque a herança era para ser dele. Só que graças a esse ego dele tão grande, achando que ele sabia tudo, né? Sim. Ele fez de uma maneira muito errada essa mudança. Ele fez com o advogado amigo dele.
Eu não fui perante um juiz dizer que sim, que eu queria mudar o regime de bens. Ele só me fez assinar um documento. E isso tudo caiu por terra durante o processo do divórcio. Que maravilha, que bom, né? meu Deus. A juíza entendeu que não tinha sido feito da forma legal, então ela anula essa mudança de regime e se mantém a separação total de bens. Foi por isso que eu ganhei até por no processo do divórcio. Até por toda a história que você estava vendo com ele, né? O quanto você tinha sido coagida e tudo mais. Mas ao meu entendimento, eu imaginava, olha como as pessoas vão me achar mais burra do que já me acham. Porque, além de tudo, eu ainda dei meu dinheiro para ele, a minha herança. A minha família vai me achar, tipo, todo mundo vai. Então, eu escondi muito por medo do julgamento. E hoje, essas pessoas que eu achei que fossem me julgar são as que me deram a força para eu ganhar o processo. Isso, para você sair dessa história. E para eu sair de tudo. Então, na verdade, ninguém me julgou. A gente se surpreende, E as poucas que me julgaram, que hoje não são nem mais amigas dele, são as amantes, que ele tinha, que são as pessoas que são insignificantes. Sim. Então, no fim, o julgamento não existe. Não vem esse julgamento negativo. A gente que se julga, né? A gente se julga. Acho que nós somos os nossos piores algozes, Sim, né? Exatamente. É o nosso próprio pensamento de o que as pessoas vão achar, o que o outro, não sei o que a minha família, o que o meu filho... A imagem que nós temos de nós mesmos. Exatamente. Essa é mais dura. Esse é o julgamento maior. Hoje, estou aqui com muito orgulho contando isso e eu me julgo uma pessoa muito inteligente, muito boa, muito abençoada, generosa, muito forte, Sim. muito generosa. Humana. E tudo bem contar essa história. Tudo bem. Não, e que maravilha que você nos traz essa história para a gente conseguir divulgar isso para o mundo. Porque, puxa vida, quantas pessoas... Não, e quantas mulheres, às vezes, pensam consigo, assim... isso mesmo que você falando, eu não sou inteligente, as pessoas vão achar que eu me deixei levar. Eu não tenho força para sair disso, né? Ou bem feito, porque ela já tem tudo... Por que que ela vai ter mais Ainda a tem felicidade, essa, né? além do dinheiro, além da beleza, além dela, ainda vai Exatamente. ter, sabe, tudo? Paola, e que idade você, mais ou menos, como é que estava nesse teu lugar de separação? Como é que foi esse recomeço? Como é que você se reestruturou? A tua vida, a tua carreira, a tua família? Que idade você tinha? Como é que foi esse recomeço? Porque isso tudo aí já faz quantos anos? Você falou 6, né? Exatamente. Eu tenho 58. Isso começou aos 52 anos. Essa separação. Essa separação. O turning point. O turning point. Que começou sua vida aos 52 anos. Eu Gente, passei 52 anos. Eu passei a acreditar que eu podia ser tudo que eu sempre sonhei ser. Olha... Que eu podia me ser emociona forte, muito. que eu Lindo. podia ser vista com admiração, vista com respeito, que eu podia ser julgada de uma forma positiva, que eu podia recomeçar ou começar finalmente a minha vida profissional e que eu podia ter o perdão dos meus filhos por ter feito eles passarem por tudo que passaram, porque eu tinha a culpa de ser a mãe que levou os filhos para um casamento com um psicopata. Então, a gente né? Tem tudo isso. Essa culpa, né? A mãe já normalmente se sente culpada por tanta coisa, não é? querida. Mãe tá sempre se sentindo culpada por tudo. Mãe Você tem a imagina. culpa. Além de ser burra, ainda sou uma péssima mãe. Tinha esse pensamento. Essa culpa, né? Então, eu entendi que aos 52, tudo isso caiu por terra. E eu podia ter o perdão dos meus filhos, que na verdade nem precisou do perdão, porque eles falavam, mãe, você também foi vítima desta pessoa por amor, porque você é uma boa pessoa, que uma pessoa ruim não teria vivido isso. Então, meus filhos me olharam com um olhar tão positivo, tão de admiração. Meus amigos, os amigos dele vieram para o meu lado, dizendo, olha, eu sou amigo dele desde a infância, mas eu tô aqui para você. Então, assim, o mundo inteiro veio para cima de mim dizendo, olha, parabéns, você tem 52, vamos recomeçar e você tem a nossa força, o nosso respeito, a nossa admiração e estamos com você. Que retomada, que lindo isso. Aí eu falei, uau, nossa, eu tenho tudo. Eu achei que eu não tivesse mais nada. Nem nada a perder, nem nada a ganhar. E de repente eu tinha tudo. E eu só tinha 52 anos. Só tinha 52. Exatamente, só tinha. Tava ultra jovem. Cheia de vida. Com uma estrada inteira pela frente. Inteligente. E eu acho que esse amor, esse olhar dessa Alessandra... Alê, querida. Eu chamo ela de Prim. Dessa princesa. A Prim. Esse olhar dela de amor, de acolhimento, de afeto...
fez você se conectar de novo com o teu amor próprio, Isso. né? Despertar, com tudo que né? você... A Com o que Prim, você é, na essência, exatamente. né? Ok. E você já era, sempre foi, né? E a Prim, a partir daí, passou a me chamar de Queen. Por isso que eu chamo ela de Prim. Ah, Que legal, fantástico, Até hoje ela maravilhoso. trabalha comigo, ela fala, bom dia, Queen. Eu falo, bom dia, Dia Prim. Prim. E ficou. Que lindo, Né? Que lindo. É a vida bem surpreendente mesmo. Paola, a gente só tem mais alguns minutos, infelizmente, com essa história que eu Acho que ficaria... eu falei Eu acho que a muito. gente ficaria aqui alguns dias, né? Alguns dias. Conversando com Paola, ouvindo essa história, ouvindo... Riquíssima. Esse monte de sentimento, esse monte de possibilidade, de potencialidade que a gente descobre dia a dia através de uma história como essa e através dos nossos espelhos pessoais. Sem O dúvida. quanto a gente pode avançar, o quanto a gente pode transformar, o quanto a gente pode vencer limitações que estão só na nossa cabeça, que não são reais. E tudo isso sempre uma mão amiga, né, de uma Total, mulher. Sempre. Pra outra, né? Para outra, Segurando eu a acho mão. que faz toda a Sim. diferença, toda a diferença, é isso aí. Mas vamos seguir então, porque a gente ainda tem que falar desta mulher que é uma grande empresária, que tem uma marca belíssima chamada Mantegazza, que está como loja física ali no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Uma loja interessantíssima, cool, Lindíssima, moderna, gente. contemporânea, atual, que conversa com todas as mulheres, que fala dessa mulher moderna, confiante, Cheia de vida. que se sente mesmo gostosona, sexy, poderosa e etc. É uma marca de couro. Conta um pouquinho da Mantegazza Que pra gente, você começou com a Paola. tua filha, né? Exatamente. Eu vou contar o porquê do couro. Quando tudo aconteceu, que eu com 52 anos tinha que recomeçar, gordinha, me sentindo feia, blá, 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 blá. Eu usava roupa de couro porque o couro segura, esconde a celulite, segura o quadril, segura as pelancas. Olha, gente, a bunda não sabia fica disso. mole, Pois né? aprendi isso com Paola Porque também. com 52 a bunda balança. Então, o couro segura tudo. Então, eu passei a usar roupas de couro para me sentir mais bonita, mesmo acima do peso. E aí eu entendi que o couro me deixava muito poderosa. Você chegar numa reunião, você chegar em qualquer lugar, onde as mulheres estão todas empetecadas, vestidas com as bolsas caras, com as joias, você chega sem nada, com uma roupa de couro, Eu sou apaixonada. as Eu pessoas sou meio te olham suspeita. tipo, quem é essa mulher poderosa? Então, o couro traz um poder. Quando eu entendi isso, eu pensei, peraí, tem muitas mulheres de todos os pesos, de todos os tamanhos, de todas as cores, com alta autoestima, com a baixa autoestima, mas o couro vai deixá-las muito poderosas. E eu vou fazer roupa para todas essas mulheres que estão por baixo e querem se sentir fortes de novo. Sim. E o couro foi realmente... Eu, em todas as audiências, todas as vezes que eu tive que enfrentar situações onde eu me sentia fragilizada ou assustada, eu ia com roupa de couro. Você já gostava de usar. Eu já gostava, mas eu não entendia que o couro me dava esse poder. Então, na primeira audiência, onde eu tive que encontrar um maluco, onde eu já estava me sentindo forte, mas eu pensei, será que na hora de olhar para ele eu vou ter medo? Os gatilhos, os traumas todos, né, Paola? Aí eu fui de couro. E de couro eu olhava de cima para baixo. Pela primeira vez eu olhei de cima para baixo. Porque eu me senti mais forte do que ele. Empoderada, mais poderosa. né? Então, Sim. o couro veio com esse sentido, né? Com esse intuito de trazer um poder para a mulher. E aí eu acho que tem uma coisa interessante nessa questão do couro, que é controversa, tempos atuais, né? A preservação animal, ambiental e tudo mais, que a Paola também teve esse cuidado de construir a sua marca pensando exatamente como fazer, como produzir essas peças, Respeitando respeitando o meio ambiente, a Sim. fauna do nosso Isso. país, a flora do nosso país. Nos conte, por favor. Olha, o couro é muito europeu, se usa muito porque nos países na Europa são mais frios, Sim. então o couro esquenta. Ele é uma segunda pele, né? É pele sobre a pele. E quando a gente pensa em couro, a gente sempre pensa em roupa pesada, né? Em jaqueta. exato. sempre Em vem na jaqueta, cabeça. o couro bovino que é Isso, duro. Isso aqui é um couro macio, é como um tecido. Mas se você pensa na pele de cabra, que é esta daqui, que é a pelica,
como uma pele bem fina, que é pele sobre pele, você entende que é uma matéria-prima que pode ser usada, pode ser incorporada, né, à pele humana. E aí, obviamente, com o IBAMA, eu me informei, eu quis fazer tudo dentro da forma mais respeitosa com o meio ambiente. E o IBAMA deixa bem claro, você não pode criar cabras e matar as cabras só para usar o couro. A carne da cabra, o couro, a gordura, tudo tem que ser usado como alimento. Uhum. No Brasil, isso é permitido. Então, no Nordeste, se criam as cabras, pequenas famílias, se usa carne animal e se usa o couro. Sim. Então, estamos dentro das leis, que no Brasil são muito sérias, as leis em relação a esse tipo de matéria-prima. O IBAMA é sério. Entendi. E a Mantegazza, onde está? Nos conte isso. Para quem quiser as mulheres todas do Brasil e do mundo a Mantegazza está no Shopping Cidade Jardim. Na verdade, vamos abrir uma nova loja agora na Rua Estados Unidos. Olha que até o final de janeiro. Não sabíamos. Uma segunda loja, Rua Estados Unidos, onde atendemos... estar na inauguração. Vai ter inauguração. Queremos muito, Roberto. Lá é atacado e varejo. Vamos atender atacado porque é uma casa maior. Que maravilha. Então, vai ter uma estrutura meio melhor. Estamos no Brasil todo com as multimarcas que estamos bombando no atacado. Nós somos fabricantes, então temos a nossa fábrica, produzimos o nosso couro. Então, estamos aí no Brasil todo. E estamos posicionados no mercado como a marca de luxo brasileira. De couro. 100% brasileira. Que maravilha! Que maravilha. Então, fiquem atentas. Porque logo apareçam as lojas da Paola, que, gente... Belíssimos vestidos, saias, roupas, macacões, lindos, roupas para o dia a dia, mas roupa para o dia a dia, para você se sentir empoderada. O poder do couro. E não importa a estação, viu, gente? Não. Eu tenho os meus macacões, que eu amo de paixão. De verão. E assim que todo mundo adora, é só usar e aparecer em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer evento, que as pessoas adoram. Realmente é de muito bom gosto, de uma qualidade incrível. Bom, como nós estamos encerrando aqui o nosso podcast hoje... com dor no coração. Com dor no coração. Que querendo já ter a Paola para contar mais umas duas, 3 vezes a Paola aqui. Mas, Paola, para encerrar, assim, qual conselho de vida você daria para as mulheres, depois de tudo que você falou com a gente aqui, que você dividiu, assim, de uma maneira olho no olho, com o teu coração, que a gente sabe que você tem um coração lindo, cheio de brilho. O que você tem para dizer pra gente? O maior e mais poderoso conselho que eu poderia dar. Olha lá no olho dessa mulher e fala pra gente. Acreditem que não importa a idade, não importa o momento de vida, não importa a fragilidade que estão sentindo, vocês podem começar ou recomeçar. Sempre, né? Sempre. Eu recomecei aos 52 anos, achando que eu estava sozinha. E, na verdade, eu tinha o mundo todo me esperando. Uma rede, né, Eu gente? sempre me senti incapaz de ser uma profissional independente, porque eu tinha um ser humano me dizendo que eu era incapaz, e eu sou muito capaz. Eu provei isso para mim mesma, para o mundo todo. Eu sou uma empresária bem-sucedida. De sucesso, sim. Eu sou um ser humano bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, e eu comecei aos 52 anos. Não desistam. Acreditem que se eu tivesse 70 anos, eu estaria aqui dizendo exatamente a mesma coisa. E vou recomeçar todas as vezes, quantas vezes forem necessárias. Isso aí. Perfeito, gente. Vamos de papo reto para encerrar, porque a gente não tem mais tempo, infelizmente. Amor, Paola. Amor, encontrei o amor, o grande amor da minha vida, aos 53, 54 anos, com o qual vou me casar. Que é o nosso querido Cris. Que é o nosso querido Cris. Que tá aqui é hoje, o meu viu, querido gente? Cris que está ali fora me esperando. Tá aqui aguardando ela. Além de tudo, encontrei o grande amor. Fé, Paola. Isso aí, fé. O que é fé pra você? Fé. A fé me manteve em pé, forte, acreditando que tudo era possível. A minha fé me move, a minha fé me guia, a minha fé é tudo para mim. É isso aí. Filhos? Filhos,
filhos, vivo por eles, vivo para eles. Carreira? Carreira, uhul! Carreira é o que me faz acordar, é a minha motivação para acordar todos os dias. Amor próprio. Amor próprio, eu tenho de sobra. Ai, que delícia! E Paola por Paola? Paola por Paola. Que orgulho dela. Paola por Paola é a mulher maravilha, é a mulher mais poderosa que eu conheço. Que linda, E é por isso Paola. que você está aqui. Muito obrigada Obrigada. por ter nos emprestado uma história tão rica, com tanto amor, com tantos desafios, Com com tanta tanta verdade, superação, sim. com tanta verdade. Tanta alegria. Por ser essa figura humana muito necessária nas nossas vidas. E Muito tem muitas obrigada. por aí, muitas. Muito Ela obrigada, só tem que Paola. aparecer. Obrigada por dividir Obrigada. tudo isso com a gente, viu? Nós estamos encerrando aqui o nosso Mulher Maravilha Podcast, nosso segundo episódio. Escrevam pra gente, contem a sua história no mulhermaravilhapodcast@gmail.com. É isso aí. E não esqueçam de se inscrever. Convida os amigos, a família, o crush, Os a mãe, o primos, pai, todo os mundo vizinhos. para se inscrever no nosso canal @Mulher Maravilha Podcast, porque o tema do nosso podcast próximo pode ser a sua história. A gente fica por aqui. Tenham uma ótima semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá. Esse canal é de vocês e nós seremos a sua voz. Beijão. Certo? Um beijo, até!